Rava Rage Carbon, o novo lançamento aí da Rava, né? Um quadro em fibra de carbono muito bonito. Diga-se de passagem, é ou não é um bom custo-benefício? E como fica o Absolute Prime SL, que também é um quadro de fibra de carbono aí de marca nacional, né, com a proposta de atender o público que quer montar uma bicicleta e não necessariamente comprar pronta. Hoje no vídeo a gente vai ver os detalhes desses dois quadros e comparar com um terceiro lá do AliExpress. Então, bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e, como dito na introdução, a gente vai ver aqui todos os detalhes que a gente conhece do Rava Rage Carbon, né, que é esse quadro recém-lançado pela marca aqui no Brasil. A gente vai comparar também com o Absolute Prime SL de 2022/23, que eu acredito nunca ter falado em vídeo exclusivo sobre ele. A gente vai analisar então construção, peso, o próprio design, a estética dos quadros, a gente vai ver questão de tecnologias, obviamente a gente vai analisar a geometria e por fim a gente vai ver um quadro lá da AliExpress, um quadro da Lexon que me chamou bastante atenção quando eu estava pesquisando pela marca, para ver qual que vale mais sentido, né? Na verdade, qual que faz mais sentido, qual vale mais a pena, dependendo da tua proposta. Antes de qualquer coisa, esse vídeo está dividido em 3 capítulos. O primeiro são as características de cada um dos 3 quadros, eu vou falar o modelo, como ele é composto e o preço dele, assim por diante. Depois a gente vai analisar a geometria e por fim a gente vai fazer a conclusão, onde eu vou te dizer qual que eu acho que vale mais a pena e te ajudar a encontrar qual que faz mais sentido para o teu caso em específico. Para a gente começar, claro, já te inscreve para a gente não perder tempo e vamos logo então para o que interessa. O Rava Rage Carbon tem o preço atualmente sugerido de R$ 4.600. Ele tem o eixo traseiro Boost 12 por 148, é em fibra de carbono, embora não informe qual que seja, apenas Carbon, né? Quadro fibra de carbono, não fala qual fibra que é. Tem cabeamento totalmente interno, suporte para câmbio dianteiro, guia de corrente, mas isso na verdade é como todos os outros quadros, todo quadro dá para colocar guia de corrente. Alguns têm o suporte específico para guia de corrente, outros dá para colocar o sistema do central, né, que o central ali pressiona o guia contra o quadro mantendo ele fixo. É exatamente esse que dá para colocar no Rava Rage. Então é mais ou menos, sei lá, como tu dizer, este quadro aceita canote rígido. Todos os quadros aceitam canote rígido, não é algo diferente desse quadro aqui. Como eu falei, fibra de carbono não informa qual que é, pneu máximo na traseira 2.35 de largura, canote aí 31.6, peso suportado de 100 kg, agora eu não sei se é 100 kg total ou 100 kg do ciclista, porque vamos lá, se é 100 kg total, esse quadro pesa ali 1 kg, então uma bike de 11 kg vai sobrar 90 kg apenas para o ciclista. Isso é importante de ser lembrado, né? Caixa de direção é tapered com a medida de 42 mm em cima e 52 embaixo. Movimento central press fit do tipo 92 mm, que é o Boost. Suporte freio a disco post-mount na traseira. E o peso com todos os acessórios e no tamanho M é de 1 kg 357 gramas. Já o Absolute Prime SL de 2022 está com um preço encontrado de R$ 3.700. Isso aqui é uma questão que assim, esse quadro ele veio custando 4.500, chegou a 5.000, passou um pouquinho de 5.000, voltou para 4 e alguma coisa e hoje dá para encontrar por menos de 4, como os 3.700 que eu trouxe aqui. Não é tão difícil encontrar ele a 3.700, mas não é assim o preço oficial, digamos assim. Por quê? Nem a Rava nem a Absolute colocam o preço que esse quadro deve ser trabalhado. A gente pega preço de loja. Vai ter loja vendendo a 4,5, vai ter loja vendendo a 3,5. Mas ambos os preços aqui são coletados na internet para não ter aquele viés ali da loja física contra a loja online sempre é mais barata. Beleza? Ele é obviamente Boost 12 por 148 também, tem cabeamento interno, tem também suporte para câmbio dianteiro. A fibra de carbono é Toray, mas não especifica qual que é, pode ser T600, T700, T800, T900 ou T1000, lembrando que quanto maior o número, mais premium é a fibra, então melhor ela é, só diz que é Toray. Toray é uma das melhores fibras do mundo, então a gente já sabe que pelo menos
não vai ser uma fibra ruim. Pneu traseiro também no máximo 2.35, canote é 27.2, eu sei que a galera prefere em geral 31.6 e tem sentido por conta da resistência, porém 27.2 também não é algo ruim, diga-se de passagem. Caixa de direção também é tapered com 42 e 52 milímetros, como o Rava Rage. Ela tem o central Press Fit 92, aliás, ele, né, o Absolute, freio a disco também post-mount e o peso do quadro também no tamanho M, com eixo, mas aparentemente sem abraçadeira, 1 kg 215 gramas. Então a gente está falando aí de uma economia de 145 gramas no quadro, embora sem a abraçadeira do canote de selim. E agora a gente vai falar sobre o quadro da Lexon, que me chamou muito a atenção, não só pelo design dele, que vocês vão ver agora a foto, mas também pelo preço e também a geometria. Nada que é absurdo, é tudo na verdade dentro do esperado, mas chama atenção pela coesão e tecnologias empregadas no quadro aqui. A gente viu até agora no Rava e no Absolute que são quadros básicos, não são ruins, mas ambos ali ficam acima de 1,2 kg, todos eles ali têm rota para câmbio dianteiro. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui que gosta de câmbio dianteiro, mas galera, a gente sabe que na Shimano, do Deore para cima, basicamente somente 12 velocidades. Claro que tem o Deore 20 e o Deore 22, mas do Deore 12, né, é 12 velocidades, uma coroa só. Tem algumas versões ali com 24 velocidades, mas isso vai sumir porque ninguém quer mais saber de duas coroas na frente. Então, ter rota para câmbio dianteiro não significa que a marca está pensando no usuário de modo geral, que se o cara quer pôr duas coroas, ele consegue, se quiser pôr uma coroa só, tudo certo também. Não, isso entrega que é um projeto mais antigo. E a gente vai ver também pela geometria, que não é uma geometria ruim, já vou adiantando, que nem a do Absolute nem do Rava são geometrias ruins, mas não é nada daquilo de nossa, uma geometria inovadora, um quadro recém-lançado, assim por diante, que vai ter uma longa vida útil. Não, é uma geometria boa, mas não é uma geometria sensacional. Enfim, o quadro que a gente vai ver aqui da Lexon é o Lexon Talos 2023. Ele custa, no site lá do AliExpress, na loja da Lexon, R$ 3.044, tá? Então assim, tem mais uma questão de frete, que para mim deu gratuito, mas pode ser que para ti seja cobrado, e a possibilidade de taxa em até 60% do valor dele. Então tu pode somar aí uns R$ 1.800 a mais, né, totalizando R$ 4.850 basicamente este quadro aqui, se tu for taxado em 60% do valor dele. Eu sei que a maioria dos casos não taxa tanto, eles mandam com valores diferentes e tal, mas vamos trabalhar aqui com a pior hipótese, que é o 60% em cima dos 3 mil. Ele é Boost 12 por 148, tem o cabeamento totalmente interno, inclusive entrando por dentro da caixa de direção, fazendo aquele cabeamento totalmente integrado. Ele não tem suporte para câmbio dianteiro, mas tem suporte para guia de corrente dedicado, ou seja, ao invés de ser aquele guia como o do Rava Rage, que é colocado no central, ele é colocado por parafuso, quase como um câmbio dianteiro, mas na verdade apenas para o guia de corrente. O Scott Scale novo, por exemplo, tem o mesmo sistema de parafusos, então é algo que mostra que esse quadro está um pouco à frente, digamos assim. Ele é em fibra de carbono, obviamente, aí é a Toray misto de T800 e T1000. A gente tem simplesmente a melhor e a segunda melhor fibra de carbono Toray existente no mercado. Pneu até 2.40 na traseira, lembrando que é uma bike HT, então é sim uma capacidade de pneu bem interessante. Canote é 27.2, isso eu sei que muitos podem ficar um pouco chateados, mas tudo bem, né? Não é um quadro perfeito, como eu falei. Direção, ela é tapered integrada, então tem 52 em cima e 52 embaixo, até para caber aquela questão do roteamento, né? Como o quadro da Sense, o da Scott, assim por diante. O novo Vulcano da Soul também é assim, acho que o da Vesúvio também é, que faz com que tenha espaço entre o rolamento e a espiga da direção para entrar os cabos ao lado da mesa, que é bem bacana. O central também para City, 92mm, o sistema de freio é flat mount, não é post mount, então ele é um sistema de freio semelhante aos da Speed, que tende a fazer a pinça de freio ficar mais bem presa e mais rígida ali no sit stay, né? Aliás, no chain stay do quadro. Gancheira já é do sistema UDH, ou seja, Universal Derailleur Ranger, que é o sistema de gancheira que a SRAM vai começar a utilizar no grupo XX novo, que ainda nem foi lançado. Então se tu quiser comprar esse quadro para montar com o último lançamento da SRAM, que vai sair logo no mercado, esse é compatível. O Absolute e o Rava não são. Nenhum quadro que não seja gancheira UDH
é compatível com os grupos novos da SRAM. E futuramente o da Shimano vai vir com esse sistema também. Então, mais uma vez, falando daquela questão de um quadro com alta durabilidade e assim por diante. Sistema IPS de proteção contra impactos por questão do giro do guidão, que é semelhante ao Track Knock Block, né, que é nada mais nada menos que uma borracha ali na caixa de direção que evita que o movimento de direção gire a 360 graus, ele é limitado em alguns graus para que os trocadores e o manete não bata no quadro, evitando que quebre. E o peso desse quadro, sem nenhum acessório e no tamanho 15, tamanho S, é de 850 gramas apenas. Então dá pra gente considerar ali umas 100 gramas a mais para o tamanho M, que vai dar 950 gramas, e uns 150 gramas para os acessórios, que vai nos retornar aí então 1,1 kg, né? Então é um quadro já com todos os acessórios, bastante leve. Claro, esse 1,1 kg eu tô falando que eu imagino que será, tá, galera? Eu não tô dizendo que vai ser assim. Então é um quadro bastante leve, um quadro com uma fibra de carbono Toray já premium, né? Não sei se é melhor do que a do Absolute, que o Absolute não informa, então a gente sempre analisa a pior hipótese, que seria uma T600, por exemplo, até por questão de custo. O design dele eu particularmente achei muito mais bonito. O Rava para mim é mais bonito do que todos eles, mas esse Lexon aqui está em segundo lugar e tem essas vantagens construtivas. Quais são as vantagens? Suporte para guia de corrente dedicado, que o mesmo guia de corrente que dá no Rava, dá nesse Lexon e dá no Absolute também, dá em qualquer outra bicicleta. Na tua bike, que tem que estar me assistindo, de alumínio, enfim, dá para colocar o mesmo guia de corrente. Então nesse caso aqui é um guia próprio, né, um guia dedicado, bem mais leve assim por diante. A fibra de carbono é um misto, né, das melhores fibras que temos da série Toray. Ele não tem rota para câmbio dianteiro, então isso já mostra essa visão da Lexon, que realmente esse quadro vai ser dedicado para um 12 e um 11, que são os grupos mais top hoje em dia. A caixa de direção no padrão reto ali, né, integrado de 52/52 para o cabeamento interno, eu acho muito interessante. O sistema da gancheira UDH, que é sensacional, muito quadro top aqui no Brasil, ainda não vem com gancheira UDH. E também a questão ali de evitar que o guidão bata no quadro, para não quebrar o quadro, não precisar botar um adesivo grosso ali para proteger e assim por diante. Sem falar do peso, que com todos os acessórios deve ficar na casa de 1,1 kg no tamanho M, que também é muito bom. Enfim, então para mim, cara, claro, o quadro custa R$3.050 basicamente, tá? Tu vai pagar ali talvez uns R$500 bem na prática de taxa se tu comprar ele. Fica mais ou menos isso por conta do valor que a Lexon declara pro AliExpress. Eu sei disso por conta dos membros aqui, etc, do canal que compram quadro da Lexon, etc, de vez em quando e recebe ali taxa de R$400, R$300, R$500, alguns nem taxar taxa. Então não precisa se preocupar com o valor de R$1.800, R$1.500, porque dificilmente, olha, é praticamente impossível que isso aconteça. Agora vamos falar aqui da geometria, tá? Vamos analisar a geometria dos dois. Enquanto eu falo, vai aparecer aí para vocês a mesma imagem que eu estou olhando. O desenho é de um quadro genérico e as informações são do Lexon, do Absolute e do Rava. O HA, que é o ângulo da caixa de direção, a gente tem 69 graus tanto no Lexon quanto no Absolute e 69,5 no Rava. Lembrando que quanto maior o número, mais comfort é a geometria. Todas elas aqui são mistas, mas o 69 do Lexon e do Absolute é melhor. Então o Rava fica um pouquinho aquém ali, deixa um pouquinho a desejar, principalmente por ser um quadro mais novo do que o Absolute, né? Então ele deixa um pouco a desejar nessa questão do ângulo. Já no ângulo do City Tube, o ângulo ali do canote de selim, o Lexon tem 73 graus, assim como o Rava, que é um ângulo, confesso, até que pequeno. Normalmente, quanto maior o ângulo, melhor, porque quanto mais de pé for o City Tube, melhor é a tua imposição de força para escalada e retomada, por exemplo. Então o ideal hoje é 74, 75 graus. 73 não é ruim, mas poderia ser melhor, como por exemplo o do Absolute Prime, que tem 73,5. Então, por enquanto, em geometria, o Absolute Prime está liderando aqui a questão de custo-benefício, né? Comprimento do chainstay, o triângulo traseiro ali. O Lexon tem 432 milímetros, que é um pouquinho menor do que o Absolute, que tem 435 milímetros. Ambos os tamanhos são bons, tá? Quanto mais próximo de 430, melhor. Então, obviamente, o Lexon tem vantagem, mas é uma vantagem muito pequena que na prática pode passar desapercebida. O que é interessante salientar é que mesmo tendo
3 milímetros a menos de comprimento, ele comporta um pneu meia polegada menor, aliás, mais largo, né, do que o Absolute. Então ele é um pouquinho mais curto e comporta pneu mais largo, diferente do Absolute, que é um pouquinho mais comprido e comporta pneu mais estreito. E o Rava, como vocês já devem ter visto, 445 milímetros. Galera, são 1 centímetro inteiro. É isso aqui, ó. Isso aqui, literalmente, mais comprido só no triângulo traseiro do que o Absolute. Isso, assim, para mim, um quadro de carbono 2023, né, com esse comprimento, é algo muito triste. Cara, tem quadro full hoje em dia, com 100 milímetros de curso na traseira, né, que não tem uma traseira tão comprida assim. Então, um quadro HT com esse comprimento no chainstay é muito comprido, muito comprido. 435, sinceramente, já é um pouquinho comprido ali, já está no limite. 445 é demais. Então o Rava aqui a gente está vendo que ele está bem defasado em questão de geometria comparado ao Lexon e ao Absolute, né? O ST, que é o comprimento ali do tubo para o canote de selim, para te saber a altura, né, se o teu canote comporta, assim por diante, ambos no tamanho M, é de 420 no Lexon, 430, então um pouquinho mais alto no Absolute, e 431 no Rava Rage. Então a gente tem basicamente o mesmo tamanho, a mesma altura de quadro, tanto no Absolute quanto no Rava, e o Lexon é um pouco mais baixo. Isso aí não implica muita coisa no uso, mas pode remeter a uma pilotagem mais solta em cima da bicicleta, ou seja, tu ficar com mais mobilidade em cima da bike, principalmente o top tube tá um pouco mais baixo. Agora a gente vai falar de stack. O stack é a altura entre a linha horizontal perfeita da mesinha e o movimento central. Então é basicamente a posição dos teus pés ali que vai ficar na bicicleta. Esse número, quanto menor, melhor, porque significa que a bike, mais uma vez, te permite mais mobilidade, principalmente do quadril, né, de forma livre, em cima da bicicleta. Aqui o Lexon tem 604 milímetros, o Absolute tem 618, que já é um pouquinho alto, mas ainda é bom, e o Rava vem com 621.2. Como o Absolute, eu considero que até assim, 620 até que tá ok, tá? Depende até da tua proposta. Para estradão, não vai impactar quase nada. Para trilha, que é o foco desse quadro, é um XCC, XCM, XCO e assim por diante, quanto menor o tamanho, melhor por conta de mobilidade mais uma vez. Então o Rava mais uma vez fica atrás nessa questão de geometria. O TT é o comprimento efetivo entre o canote de selim e entre a espiga da suspensão. Então, quanto maior o TT, melhor por questão de mobilidade mais uma vez. E obviamente, quanto maior o TT, mais curta tende a ser a tua mesa para que tu tenha a posição do guidão na forma correta, né, da distância dos teus ombros, do teu peito e assim por diante. O Lexon, o TT é de 596 milímetros, enquanto que o Absolute é de 587,5, então a gente tem aí basicamente 9 milímetros de diferença, né, o que é quase 1 centímetro, é bastante coisa. E o Rava, felizmente aqui é a primeira vez que ele empata, digamos assim, né, primeira vez não, é a segunda vez que ele empata com o Lexon, tendo 595 milímetros. 1 milímetro que não vai fazer praticamente nenhuma diferença. E o Reach, que é o espaço então onde tu vai ter meio que efetivo, digamos assim, de livre, né, o espaço para te se movimentar entre a mesa e o selim, no Lexon é de 435 milímetros, no Absolute é de 406, então quase 3 centímetros a menos, e no Rava é de 405, então exatamente 3 centímetros a menos. Galera, a gente está falando basicamente disso aqui, ó, de diferença. É bastante coisa, vai fazer muita diferença na prática. Ou seja, a melhor geometria aqui, para mim, assim, incontestável é o do Lexon, isso de modo geral. Júnior, eu quero só estradão, quero trilha, quero competir, quero passear, quero qualquer coisa, o Lexon vai te atender melhor do que os outros dois. A segunda melhor geometria, que não é tão parelha assim com o Lexon, mas não deixa tanto a desejar, é a do Absolute. E, obviamente, a do Rava fica bem atrás, não só em questão do ângulo da caixa de direção, que não é tão atrás assim, mas fica atrás, mas sim também do próprio reach, do stack e principalmente do comprimento da traseira. Então assim, o Rava, para mim, inegavelmente é o mais bonito, mas ele também é o mais caro e tem a pior geometria, além de ser o mais pesado. Então, galera, é algo que é até engraçado, né? Parece às vezes que o mundo conspira contra nós, assim. O quadro mais bonito, é disparado para mim o mais bonito, tanto o prata quanto o vermelho, eu teria qualquer um dos dois sem problema algum, e olha que eu não gosto de vermelho. Para mim,
é disparado o mais bonito que tem. Inclusive o design dele é muito bonito, né? Um quadro com umas curvas legais, ali tá um quadro bem sensual, digamos assim. Um quadro muito, muito top. Só porque a geometria dele é ruim, o peso dele é ruim e o preço dele é ruim. Então assim, não quer arriscar no Lexon, que é a melhor opção, é o quadro que eu compraria sem pensar duas vezes, vai no Absolute. Primeiro, é mais leve do que o Rava, tem uma geometria melhor do que o Rava e tá R$900 mais barato do que o Rava, tá? Mais de R$4.000 no Rava não dá para comprar. Na verdade, assim, o certo mesmo dele é 3,5, tá? O certo desse quadro, o preço é 3,5 porque ele só é bonito, nada mais do que isso. Agora, para ti que consegue arriscar, que confia no AliExpress assim por diante, compra o Lexon e inclusive, ó, ele tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, o link de acesso direto desse quadro com o valor que eu trouxe aqui, com todo certinho, que é da própria loja da Lexon, para te comprar sem problema algum. Então é isso, eu compraria o Lexon, eu já meio que sabia, né, quando esse quadro foi lançado, eu dei uma analisada por imagem e dava para ver que ele era um quadro meio quadradão, assim. O Absolute, ele realmente não é um quadro top, é um quadro intermediário, é um quadro legal, dá para montar um setup bem interessante com ele, mas de fato o Lexon tem muito mais a entregar, né, com um preço muito parecido. Então, galera, se puderem, vão de Lexon. Júnior, não compro nada da China, então pega o Absolute, embora seja um quadro chinês repintado, não tem problema algum, tem a garantia aí da Absolute e da Zappa cuidando de ti aqui no Brasil, eu te entendo. Só não compra o Rava Rage. Fechou? Quero saber de ti o que tu achou da análise aqui, se tu por acaso quase comprou o Rage e aí analisou outros quadros e viu que realmente valia mais a pena optar por outro modelo, ou se tu comprou o Rava Rage e agora tá com raiva de mim por ter desmantelado aí os teus sonhos. E claro, se tu ainda não for inscrito, clica nessa bolinha para se inscrever, escrito Bike Mundo, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela parceria em mais esse vídeo bem completo, te espero no próximo, um abraço e tchau, tchau.